Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar uma meditação. Que Deus possa estar trabalhando em nossas mentes para ouvirmos a voz do Senhor. Eu vou passar só o que Deus colocou para nós nesta manhã. Estamos nas últimas horas da história dessa terra, meus queridos irmãos. Todos estão vivendo isso. Os sinais, os ventos de Apocalipse 7 soltando, né? As convulsões, os rumores de guerra e guerras atômicas, bombas que destroem o planeta. Então, vamos ficar atento a essa mensagem, que é uma mensagem oportuna para a hora que nós estamos vivendo, para um despertamento, para nós que profeticamente estamos mortos na nossa maneira de viver nessas últimas horas. Profeticamente, nós somos mornos, como fala em Laodiceia, né? Vamos nos despertar, meus queridos. Então, Daniel 12 nos fala o seguinte, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento das profecias irão se aumentar, irão se multiplicar. Então, Deus fala para Daniel, cerra este livro é para o tempo do fim. E Daniel escreveu esse livro há 600 anos antes de Cristo, profetizando o Messias que ia ser ungido, profetizando a tirada do Messias, profetizando o juízo. E nós vamos hoje meditar numa profecia de Daniel 8,14, que fala o seguinte: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então o santuário ele foi profanado, por isso que ele seria purificado. A doutrina do santuário, aquelas cerimônias do povo de Israel, iria se deteriorar. E o homem do pecado, ele se levantaria para derrubar essa doutrina do santuário, da purificação do santuário, que é a coisa mais importante para todo o universo. Porque o santuário é uma cópia, o santuário da terra é uma cópia do que tinha no céu. Assim Jesus falou, Deus falou para Moisés, que era para fazer uma cópia do santuário do céu que ele estava vendo, que seria a sombra dos bens futuros, como fala lá em Hebreus 10, Hebreus 8, Hebreus 9. Seria uma cerimônia que iria nos mostrar o futuro. O pátio do santuário, onde era imolado o cordeirinho, desde dos tempos antigos, o cordeirinho era sacrificado representando Cristo que ia vir no futuro. Então, era uma figura do futuro. Mas no santuário tem um lugar santo e um lugar santíssimo. Jesus foi crucificado aqui na terra, no pátio. O pátio representa a terra, onde Jesus foi crucificado. E cumpriu-se a profecia. Agora tem um lugar santo e um lugar santíssimo. E essa profecia é a maior profecia que tem no livro de Daniel.
Nós vamos ler novamente. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário no céu, aonde tem o lugar santo e o lugar santíssimo, ele deveria ser purificado para purificar o universo. Então, os seres humanos, aqui nessa terra, com o domínio de Satanás, ele contamina o universo. Depois que Cristo morre na cruz, Satanás já não teve mais acesso aos mundos não caídos, não teve mais acesso ao céu. Mas a história não terminou na cruz. Nós estamos há 2.000 anos à frente, mais ou menos, né, da cruz, e ainda essa terra não foi renovada, porque havia alguns procedimentos ainda a se cumprirem, que seria o juízo, que é a purificação do santuário que viria para o futuro. Mas Daniel, ele estava preocupado, querendo entender a visão, querendo entender. E no versículo 17, 8:17, fala, entende, filho do homem, porque esta visão ocorrerá no tempo do fim. Então, o livro de Daniel era um livrinho que iria ficar fechado até o tempo do fim. Para resumir o nosso estudo, nós vamos aonde é relatado do livro de Daniel sendo aberto, que é no capítulo 10 de Apocalipse. Porque depois de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso e a Bíblia relata que a partir deste momento começaria o tempo do fim, aonde a Bíblia seria colocada na mão de todos os cidadãos, porque a Bíblia tinha sido tomada. A Bíblia tinha sido oculta pelo Vaticano, onde não se usava mais a Bíblia, a missa era feita em latim, e as pessoas não entendiam, só tinham que se render à autoridade do Vaticano, a autoridade papal. E essa autoridade, ela se tornou política e religiosa, ela dominou o cenário político. O Papa tirava rei, botava rei, até que Napoleão Bonaparte prendeu o Papa e levou o Papa preso e ficou no exílio lá na França até que ele morreu no exílio. E a Bíblia relata que foi uma ferida mortal que levou o Vaticano. Porém, essa ferida mortal é profetizada que ela iria ser curada. Está lá em Apocalipse 13, nos primeiros versículos. Os irmãos podem conferir. E esse livrinho ele é aberto no Apocalipse 10, como nós vamos ver agora, e nós vamos ver a relação que vai ter na purificação do santuário, dessa maior profecia de Daniel 8,14, o que essa profecia nos fala em relação à nossa responsabilidade para essas últimas horas da história, em trazer esses relatos para a nossa edificação. Então, Apocalipse 10, versículo 2, fala do livrinho de Daniel. Fala no versículo 2 de Apocalipse 10. E tinha na sua mão um livrinho aberto, porque esse livrinho estava fechado. Agora, quando a Bíblia vem para nossas mãos, com o Apocalipse, esse livrinho ele é aberto no capítulo 10 de Apocalipse. No versículo 2 nos mostra isso. Agora, o Apocalipse estava fechado?
quando a Bíblia chegou em nossas mãos depois de 1798? Não. Em Apocalipse 22, vai falar no versículo 10, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, a Bíblia, quando chega em nossas mãos, que nós pegamos o Apocalipse, introduzido no canon da palavra de Deus, no último capítulo, versículo 22, versículo 10, fala, não seles as profecias deste livro. Então, esse livro não é para ser selado. O livro de Daniel foi selado. E para nós compreendermos o livro de Daniel, agora o livro de Apocalipse chega nas nossas mãos sem estar selado. Por isso que fala no versículo 10, não seles as palavras deste livro. Então, com essa compreensão que a Bíblia chega em nossas mãos com o Apocalipse, e nós vemos esse versículo, que esse livro não está selado, nós vemos no versículo 1, Jesus falando que este livro é uma revelação dele para os seus servos. Isso falando no capítulo 1, versículo 1, que o livro de Apocalipse é uma revelação do próprio Jesus Cristo para os seus servos nas últimas horas da história dessa terra, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto, está no versículo 2. E no versículo 3 fala, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, com essa compreensão, nós vemos o livro de Daniel entrando no Apocalipse, no capítulo 10. No versículo 2, fala que o livrinho de Daniel está sendo aberto, não está mais fechado, não está mais selado, ele está sendo desselado. Então, no capítulo 10 de Apocalipse, vem nos dizendo que, no versículo 7, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então, o segredo de Deus que está dentro da palavra de Deus, só aqueles que estiverem no Espírito é que irão compreender. Por isso que fala lá em Apocalipse 1, versículo 2, e 1 até 3, que só os servos, os que servem, os que não são senhores de si mesmos, que são servos de Jesus Cristo, é que vão entender, que estiverem no espírito da obediência, de querer obedecer às orientações do Senhor. Então, aqui no versículo 7 de Apocalipse 10, fala que na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quando der o som de despertamento, vai se cumprir o segredo de Deus que está dentro das Escrituras, para dar o fechamento dessa terra, o fechamento da porta da graça para os pecadores. E no versículo 6 fala, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nela há, o mar e no que nele há, que não haverá mais profecias, não haverá mais demora, porque quando o livro do Apocalipse ele revela no capítulo 10 a entrada do livrinho de Daniel, são acontecimentos das últimas horas, são profecias que está sendo cumprida
das últimas horas da história. E a última profecia de Daniel, que não haveria mais tempo, seria a abertura do livrinho de Daniel, aonde fala da maior profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando o santuário era purificado no dia da expiação, que está lá em Levíticos 23, era o dia do juízo, dia que teria purificação do povo do Senhor. E o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Somente no dia da expiação ele entraria no lugar santíssimo. Então, quando Cristo subiu ao céu, depois de ele ter sido sacrificado no pátio, aonde que Jesus é visto? Vamos ver o caminho de Jesus Cristo. Porque Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, ele esteve no pátio sendo crucificado, que era o cordeirinho imolado no pátio. Agora Jesus vai continuar o seu ministério. Aonde? Essa é a pergunta. E Apocalipse 1, versículo 13, fala: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então Jesus é visto no meio dos castiçais, no meio do candelabro. E o candelabro e os castiçais, que é o mesmo do castiçal, onde Jesus é visto com roupa de sacerdote, é no lugar santo. No lugar santo, aonde era representado aqui pelo povo judeu, Israel. Que o sacerdote pegava os pecados cometidos pelos judeus, que confessavam seus pecados na cabecinha do cordeirinho, ele levava para dentro do lugar santo, aonde aspergia esse sangue, representado que estes pecados estariam registrados, até vir a purificação desse santuário que acontecia no 10º dia do 7º mês, como fala lá em Levíticos 23, o dia da expiação, o dia do juízo, que é uma figura do que iria acontecer no futuro, predito por Daniel 8,14, que é até 2.300 tardes e manhãs e o santuário é purificado. Juntamente com o livrinho de Daniel sendo aberto, no capítulo 10 de Apocalipse, entra também uma profeta para poder desvendar o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, ajuntar os dois livros de Daniel e Apocalipse, nós compreendermos as últimas cenas da história, os finais dessa terra. Então, no capítulo 10, quando o livrinho é aberto, representa que ele é estudado. E há relatos de um estudo que foi feito antes dessa profecia de 2.300 tardes e manhãs, 10 anos antes, um homem chamado Guilherme Miller, ele era da Igreja Batista. Guilherme Miller, estudando o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e de Apocalipse, ele viu em Daniel 8,14 uma profecia que estava para se cumprir naqueles dias. E ele fez o cálculo dessa profecia. E ele quis saber quando iniciava esses 2.300 dias, que representa 2.300 anos. E ele foi em Daniel 9, 25, aonde fala que quando saísse um decreto para que o povo de Israel saísse de Babilônia e voltasse para Jerusalém, voltasse para a terra de Israel, para fazer novamente o templo e reerguer os muros, e eles saírem
terem a liberdade de voltarem do cativeiro de Babilônia, quando saísse essa carta, no futuro, era a data para ser contado essa profecia, essa última profecia de 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, que em profecias, cada dia por um ano, daria 2.300 anos. E lá em Esdras 7, versículo 11, Esdras 7, versículo 11, fala quando sai essa carta para que o povo de Israel retorne para Jerusalém, que foi no ano 457 antes de Cristo. Então, fala o seguinte no versículo 11: esta é, pois, a cópia da carta do rei Artaxerxes, deu ao sacerdote Esdras, o escriba da palavra dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Então, a carta para que o povo de Israel retornasse foi no ano de Artaxerxes, de 457 a.C. Ali, nessa data, fazendo a contagem, quando saiu, foi edita essa carta, fazendo a contagem de 2.300 anos, cairia em 22 de outubro de 1844, aonde começaria o juízo. E assim como está escrito em Apocalipse 1, a respeito da volta de Cristo, Apocalipse 1, versículo 7, aonde fala nesse versículo, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse versículo, que Jesus está voltando à terra, como fala eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, que representa Jesus vindo a essa terra na segunda vez, profetizado em Apocalipse 1:7, ele é muito semelhante ao que está escrito em Daniel 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Veja como é muito semelhante ao que está em Apocalipse. Então, Guilherme Miller, que começou a estudar essa profecia 10 anos antes, de 22 de outubro de 1844, ele acreditou, estudando o livro de Daniel, que seria a purificação da terra com fogo, porque ele acreditou que era o mesmo, que estava falando do mesmo evento. Porém, aqui em Daniel 7,13, não está falando do evento de Jesus vir para a terra, porque na sequência do versículo, nós vamos ler de novo e vamos continuar, Jesus não está vindo para a terra, Jesus está entrando no lugar santíssimo para começar o juízo, profetizado em Daniel 8,14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, o Pai, e fizeram chegar-se até ele. Então Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo em 1844, 22 de outubro de 1844, que é a data que chega a profecia de Daniel 8,14,
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E o santuário, quando era purificado pelos judeus, era no dia 10 do 7º mês, como fala lá em Levíticos 23, que era o dia do juízo, o dia da expiação. E aqui no contexto, no versículo 9 e 10, nós vemos que é o ambiente de juízo, como fala no capítulo 7 de Daniel, versículo 9 e 10. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Então, no versículo 13, quando Jesus está nas nuvens, o Filho do Homem, ele se dirigiu ao ancião de dias, como está escrito aqui, é o que nós estamos lendo em Daniel 9, que é o contexto. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo da cabeça como a pura lã. E o seu trono era como chamas de fogo, fogo que arde, que queima o pecado. E as suas rodas é porque passa do lugar santo para o lugar santíssimo. As suas rodas de fogo ardente. Quer dizer, é como se fosse uma carruagem, mas é os anjos transportando junto com Jesus o trono para ser feito o juízo dos pecados dos seres que caíram em transgressão. E no versículo 10 de Daniel 7 fala: um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então Guilherme Miller, ele se equivocou. Ele acreditou que esse versículo de Apocalipse 1, 7 era o mesmo de Daniel 7, 13, e que Jesus estava vindo para a terra. E neste período da história foi proclamado a volta de Jesus. E aí foi pregado a volta de Jesus por Guilherme Miller, e isso se espalhou pelo mundo. Muitos sacrificaram seus bens para proclamar essa verdade, que eles acreditavam que era a volta de Jesus, e que seus bens já não iriam adiantar de nada depois da volta de Jesus. Sacrificaram seus bens, purificaram suas vidas, e Deus teve um povo purificado para começar um movimento para continuar a sua obra de purificação para a volta de Jesus, para o preparo da volta de Jesus. Então, com essa compreensão, nós vamos agora para Apocalipse novamente, Apocalipse 11, aonde nós vamos dar continuidade de Apocalipse 10, que é onde o livrinho de Daniel foi aberto, e Ellen White entra com as profecias e com a explicação de Daniel e Apocalipse. E no versículo 1 de Apocalipse 11, fala do santuário, e fala para ser estudado o santuário. Porém, qual parte do santuário é que a Bíblia nos orienta a dar ênfase? Essa é a pergunta, e agora nós vamos ver a resposta no capítulo 11, versículo 1 de Apocalipse. E foi-me dado uma trena semelhante a uma vara. Isso representa um estudo, uma medição, um estudo medindo, investigando o que está escrito no contexto, que é o livrinho de Daniel, que está no capítulo 10, que é a purificação do santuário
que começa por essa profecia maior de Daniel. E aí, continuando, fala: levanta-te, mede o templo, mede o santuário e o altar de incenso, o altar aonde vai as orações dos santos para o céu, e os que nele adoram, aqueles que estão investigando, que estão indo na trajetória de Jesus Cristo, que Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, Ele foi o cordeiro que foi morto, agora eu sigo as suas pegadas do seu caminho, que entra no lugar santo. E aí, continuando no versículo 2, fala: e deixa o átrio, deixa o pátio onde Jesus foi crucificado, porque isso todo mundo sabe. Na Idade Média, de 1260 anos de supremacia papal, eles carregavam o crucifixo de Jesus. Sabiam que Jesus era o cordeiro, que Jesus foi crucificado. Isso aí todo mundo já estava calejado de saber, e todos estavam tão calejados de saber disso, que Jesus foi o cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Mas no versículo 2 do capítulo 11 de Daniel, de Apocalipse, fala: deixa o átrio que está fora do templo, e não fique nele, gastando seu tempo estudando ele, porque isso aí já foi dado para os gentios estudarem sobre isso, porque os judeus já tiveram as cerimônias, já conhecem. Se não aceitaram, aqueles que aceitarem vão se salvar, os que não aceitarem estarão perdidos, como os cristãos que não aceitarem o caminho de Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, e só com o caminho e pela verdade nós vamos ter vida. E não meças a parte do pátio, que é onde Jesus foi crucificado, que isso aí já foi estudado, porque foi dado às nações. E no passado, Daniel teve a profecia que falou: olha, pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, profeticamente, pelo calendário judaico, que todo mês é 30, não tem 29, 31, 28, 42 meses, 42 vezes 30, dá o período da supremacia papal, que começou no ano 538 e se estendeu até 1798, quando o Papa foi preso e, como foi profetizado em Apocalipse 13, o Vaticano, que derrubou o santuário, que fez um santuário aqui nessa terra, o Papa se vestindo com a roupa de Jesus, de sumo sacerdote, tomando o lugar de Jesus no santuário, perdoando pecados aqui na terra. O santuário foi jogado por terra a partir de 538. No ano 508, o santuário já estava sendo profanado, que já estava sendo feito a cerimônia que o povo de Israel fazia no Vaticano, com o Papa sendo sumo sacerdote. E em 538, o povo viu o Papa com aquela vestimenta que Deus orientou para os levitas, para os sumos sacerdotes vestirem, que é roupa de santidade, e o mundo inteiro olhou o Papa como um supremo, como a santíssima pessoa dessa terra. E o Papa ficou no lugar de Jesus Cristo, perdoando pecados, de 538 a 1798, que dá 1260 anos, que representa também essas 42 semanas. E representa também aquela ponta pequena que se levanta lá em Daniel 7,
que no versículo 25 de Daniel 7, fala que esta ponta pequena ia blasfemar o santuário, ia perseguir os que queriam seguir a Cristo e não o Papa, por um tempo, tempos e metade de um tempo. E tempo, tempos e metade de um tempo, em Daniel 11, 13, fala que o tempo representa ano. E no calendário judaico, um ano é 360 dias. 360 dias, vezes 3 anos e meio, que tempo, tempos e metade de um tempo, vai dar 360, 720, com a metade de 160, de 360, é 180. Vai dar justamente as 42 semanas, que é 1.260 anos de supremacia papal. Essa supremacia, continuando aqui o capítulo 11 de Daniel, de Apocalipse, as testemunhas de Jesus, que é o livro do Velho Testamento e o Novo Testamento, elas tiveram que ser profetizadas, escondidas, pelos valdenses, publicando ali a Bíblia escondida, e é onde a Igreja de Deus teve que fugir para as montanhas, para poder preservar a palavra de Deus, para poder fugir da perseguição de Daniel 7, 25, da ponta pequena que representa o Vaticano, que perseguia aqueles que não queriam aceitar os seus mandamentos e queriam ficar com os mandamentos de Deus. A Igreja Católica tem 10 mandamentos. E a Bíblia nos fala também de 10 mandamentos, que são os mandamentos de Deus, escritos pelo seu próprio dedo, como está em Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18, Deus escreve os seus mandamentos, que é o seu caráter, que é as normas do amor, que é o caráter de Deus, com o seu próprio dedo. E o Vaticano, profeticamente, profetizado por Daniel, 600 anos antes de Cristo, Daniel 7, 25, a lei de Deus é jogada por terra, a lei de Deus é profanada por essa ponta pequena. Por quê? É mudado os mandamentos de Deus. Como Domingos Constantino recebeu até a honra de receber o 4º mandamento, que foi trocado do sábado para o domingo, recebendo o seu nome, que é domingo. Domingos Constantino recebeu até essa honra. E assim hoje, o Evangelho de Jesus Cristo nos alerta que besta, tanto a religiosa quanto o Estado, é representado na Bíblia como animal. Animal é poder, é reino, como fala lá em Daniel 7, 23, que um animal representa reinos, representa reino, representa um poder político, um poder religioso. Por isso que em Apocalipse 13, nos fala de 2 bestas. A besta que surge do mar, que é de Apocalipse 13, e no versículo 11 de Apocalipse 13, a besta que surge da terra, que é um poder político que iria reinar no mundo, ia dominar o mundo, assim como o Vaticano dominou o mundo na Idade Média. Por isso é que fala no versículo 12 de Apocalipse 13, que esse país, que ele representa o Vaticano dominando o mundo,
ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Está no capítulo 13, versículo 12 de Apocalipse. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, a ferida mortal que a primeira besta recebeu, do capítulo 13 de Apocalipse, ela é curada pelo um país que se destacou no mundo e que tinha normas cristãs, mas que no final ele iria falar como dragão, como fala no versículo 11 de Apocalipse 13. E vi subir da terra outra besta. Então essa outra besta, ela tem 2 chifres semelhantes aos de cordeiro. Cordeiro representa Cristo. Então ela tem 2 lemas de cordeiro. Um país sem papa e um país sem rei, onde o povo tem voz ativa para decidir o seu presidente, aonde o povo tem voz ativa para dizer qual o Deus que vai ser adorado. E quando tira essa liberdade, esse país, ele torna a semelhança da primeira besta, falando como dragão, como fala em Apocalipse 13, versículo 11. E no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9, tem os mensageiros de Deus, que eles vêm sendo levantados por Deus desde 1844, no período do juízo, que representa a igreja do Apocalipse 12, versículo 17, com esta característica. Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão, que representa Satanás, irou-se contra essa igreja. Que igreja é essa? A igreja de Deus. Satanás se ira contra ela, mas ele não persegue ela, porque profeticamente ela é Laodiceia, que é a última igreja, e Laodiceia é morna, e vai ser vomitada da boca de Deus. Porém, dentro dessa igreja tem um remanescente que não vai ser vomitado. Esse remanescente é que o dragão faz guerra. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. O espírito de profecia, em Apocalipse 19, versículo 10, vai nos dizer que é o espírito de profecia de Ellen White. Apocalipse 19, versículo 10. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a igreja de Apocalipse 12, que é a igreja de Deus, relacionada em Apocalipse, que é uma revelação de Jesus Cristo, o dragão se ira contra ela, mas ele faz só guerra ao remanescente, aos fiéis que está dentro dessa igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que em Apocalipse 19, 10 é o espírito de profecia. E o espírito de profecia que foi dado para Ellen White, uma serva do Senhor que foi chamada por Deus, ela nos dirige desde 1844 para pregarmos como anjos o Apocalipse 14, que é a mensagem para esta última hora.
este povo, eles vão ter o caráter de Deus, como fala em Apocalipse 14:1. Eles vão ter o nome de Deus escrito nas suas testas, esse remanescente. Eles vão pregar a mensagem dos anjos de Apocalipse. E a mensagem do terceiro anjo, que está no versículo 9, faz uma advertência a todos os moradores da terra. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante de Jesus Cristo, que é o Cordeiro. E no versículo 12 fala: aqui está a paciência do remanescente, aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? O que é ser uma pessoa santa? Esse versículo vai nos explicar. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Meus queridos irmãos, essa mensagem é uma mensagem solene, uma mensagem de advertência, uma mensagem para toda a terra. Os 144.000, que é descrito em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, esses 144.000 são os vivos, fiéis, que vão ser encontrados na volta de Jesus, vivos, que não vão sofrer a segunda morte, que não vão sofrer também a primeira morte, porque Jesus vai encontrá-los vivos nessa terra. E o total deste número, que fala em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, são 144.000, porque Deus conhece o futuro, e Deus aguarda hoje que este número seja preenchido. E Ellen White profetizou que a maioria destes salvos não estão dentro da igreja que levanta os 10 mandamentos de Deus e que tem os escritos de Ellen White. A maioria está em Babilônia, que é representada em Apocalipse 17. Apocalipse 17 fala da igreja prostituta. E essa igreja é a igreja mãe, que fala no versículo 4 do capítulo 17. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e com pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, tinha na sua mão as abominações, tinha na sua mão os 10 mandamentos falsos, que deu a beber às suas filhas, como está no versículo 5, e na sua testa estava escrito um mistério: Babilônia, a mãe, a igreja católica, que se prostituiu, que prostituiu os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e colocou o domingo no lugar do sábado. Ela é a mãe das outras que tem o seu sinal, que é o domingo. A mãe das prostitutas. As suas filhas se prostituíram junto com ela. Mas dentro dessa igreja de Babilônia tem aqueles que não têm a semente da rebelião e que receberão essa mensagem que está sendo proclamada hoje para vocês, meus queridos, para atentarem ao versículo 4 de Apocalipse 18, aonde fala: ouvi uma grande voz do céu que dizia, quer dizer, mensageiros
que vão fazer parte dos 144 mil, que é 50% abaixo de 144 mil, porque a maioria está nas igrejas de Babilônia. E esse remanescente que estão obedecendo, que estão indo para as montanhas, se purificando para receber a chuva serôdia, como fala lá em Isaías, profetizando, Isaías 33, de 14 a 16, aonde tem esse remanescente que se purificou nas montanhas, eles dão alto clamor para estes que não têm a semente da rebelião. Para quê? Apocalipse 18, 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai das igrejas prostituídas, sai da igreja mãe, a igreja católica romana, que mudou os 10 mandamentos de Deus para uns mandamentos espúrios, que Satanás inspirou a homens escreverem, tirando o 4º mandamento, que é o sinal, é o selo de Deus, como fala em Ezequiel 20, 20, que é o sinal de Deus, o sinal da criação, o sinal daquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Venha para o Criador, o dia do Criador, guarda os mandamentos de Deus, que foram escritos com o seu próprio dedo, como está em Êxodo 31, 18. Sai dela, povo meu, que é povo de Deus, que está dentro de Babilônia enganado, sendo enganado pelos pastores, pelos falsos profetas. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e não incorra nas suas pragas que estão para cair, que estão agora para cair. Meus queridos, é uma mensagem solene, é uma verdade, é uma revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo que sofreu tanto naquela cruz, que foi escarnecido, que levou 40 chibatadas. Ele apela aos irmãos: sai da rebelião, sai das igrejas prostitutas, que prostituíram os 10 mandamentos, e volta para o Senhor. Se une àqueles que estão se migrando para as montanhas, como fala em Miqueias 4, de 1 a 4, em Isaías 2, versículo 2 e 3, como fala em Isaías 33, de 14 a 16, como fala em Joel 2, se ajunte a esses que estão indo para as montanhas. A igreja de Deus está se migrando para as montanhas. A igreja de Deus não vai ficar nas planícies. O Espírito de Deus não vai se contender para sempre com o homem. Deus não faz acepção de pessoas. Assim como saiu do povo de Israel, que rejeitou a mensagem de Deus do santuário, a igreja de Deus, que foi levantada em 1844, que está nas cidades, mas não estão aceitando os conselhos de Deus, do Espírito de profecia que esta igreja produz, promove, e que pede para sair das cidades e ir para as montanhas, fazer os seus investimentos nas montanhas e não transformar em igrejas em palácios, transformar associações em palácios, palácios que vão ser entregues para a Babilônia, para o Vaticano, que vai ter autoridade para confiscar, quando nós sabemos desta profecia. Não tem lógica, não tem como aceitar fazer tanto investimentos em coisas que serão confiscadas. Isso é um espírito que não é de Deus. E o espírito de profecia, no Testemunhos para a Igreja,
volume 6, fala que não é para fazer investimentos em ornamentos, mas fazer novas células, investir em novos campos. Mas hoje nós estamos vendo situações difíceis dentro da nossa instituição que está levando este nome de Igreja de Deus, igreja que levanta os 10 mandamentos e que tem o espírito de profecia. Que nós venhamos nos despertar todos, tantos da igreja que levanta os 10 mandamentos, como Deus escreveu com seu próprio dedo, e tem Ellen White como uma profeta, com toda a autoridade que tem Isaías, Jeremias, Paulo, João, Pedro, Tiago, João, e tem Jesus como a luz maior, e os escritos dos profetas como a luz menor, e Ellen White enquadrada nos profetas, com a mesma autoridade. O contrário disso é apostasia, é diminuir o crédito que Deus levantou para este povo, para este movimento. Que Deus possa nos ajudar e tenha misericórdia de cada um de nós e não nos deixe ficar de fora deste remanescente, os 144 mil, que tem o caráter de Jesus Cristo. E como no versículo 4 de Apocalipse 14, na sua boca não se achou engano, porque eles são irrepreensíveis diante do Senhor. E seguem a Jesus Cristo, seguem o Cordeiro que foi morto, ressuscitou e entrou no lugar santo, depois passou do lugar santo para o lugar santíssimo, na sombra da expiação, que foi em 1844, aceitar essa mensagem, purificar as suas vidas e esperar a volta de Jesus, para que Ele nos leve para viver eternamente com Ele. Esta é a mensagem para a última hora da história dessa terra. Que Deus possa nos ajudar e nos animar a ouvir e ouvir novamente e conferir com a palavra de Deus. E esta é a última advertência, meus queridos irmãos, porque tudo está se encaixando. Ellen White profetizou que os Estados Unidos mudaria a sua Constituição. E eu acredito que este presidente, que está envolvido com os imigrantes, para não ter filhos bombas dentro dos Estados Unidos, vai mudar a Constituição, que mesmo esses que nasceram com essa justificativa, que mesmo esses que nasceram dentro dos Estados Unidos, mas que o pai e a mãe não são americanos, não podem se chamar de americanos e vão ser colocados para fora. Acredito eu que com essa justificativa a Constituição será mudada. E com essa justificativa, o sinal da besta vai ser erguido para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e que guardam o sábado, o dia santo do Senhor, que todo o universo reverencia. Apenas os pecadores dessa terra e que estão em rebelião. Isso está em Isaías 66, que fala que todo o universo guarda o sábado, reverencia este dia, e apenas os rebeldes do universo querem mudar este dia do Criador, para depreciar o Criador de todas as coisas. Que Deus possa nos ajudar e que nós venhamos compreender pelo Espírito do Senhor. Nós venhamos orar ao Senhor e pedir a Deus iluminação. E que nós não venhamos ficar fora
Deste remanescente, 144 mil que vão ser os salvos que Deus vai levar para uma nova terra que Ele vai fazer. Esta é minha oração para todos os nossos queridos irmãos. Que Deus seja louvado na vida de cada um e que nós venhamos dar glória ao Senhor. É a minha oração para todos. Amém.